Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros. Hoje eu vou falar do meu top 7 livros do Intrínsecos. Eu não li todos os Intrínsecos. Eu devo ter lido, sei lá, uns 15, 20. Eu nem sei quantos eu li. E eu trouxe aqui meu top 7, porque de todos os livros do Intrínseco que eu li, 7 foram os que eu gostei mais, assim. E aí, então, eu fiz um ranking pra vocês, que eu espero um dia atualizar. O dia que eu terminar de ler todos os Intrínsecos que eu comprei, não é mesmo? Eu não vou pegar eles aqui, porque eu acho que só mostrar a cor deles não adianta muito. Então eu vou colocar aqui do lado a capinha real deles. Certo? Então vamos lá. Começando com o sétimo lugar, na verdade foi um dos primeiros livros do Intrínsecos que eu li, então eu comecei gostando bastante, né? Que foi Os Prós e Contras de Nunca Esquecer, a história de uma menina que tem a melhor memória do mundo, ela nunca esquece nada, e de um rapaz que perdeu o marido, e aí ele está muito triste e na verdade ele gostaria de esquecer isso, né? E eles se juntam, uma criança e um adulto em dor, e uma criança na sua juventude se juntam então para serem mais felizes, para atingir seus objetivos e para carinhar um ao outro e ajudá-los a passar por momentos difíceis. É um livro muito fofinho e que eu acho que quem gosta de música ainda ia gostar mais do que eu, porque a parte da música não ficou tão forte assim pra mim, mas fala muito nesse livro. E também tem menções a Beatles, pra quem gostar. Em sexto lugar, Território Lovecraft, que foi um dos poucos livros que assim que chegou eu já queria ler. Na verdade, vários livros assim que chegam eu quero ler, só que esse eu quis e li logo mesmo, né? A vontade foi real. Primeiro porque eu gosto aí do mundo do Lovecraft, apesar do Lovecraft ser considerado hoje em dia, com novos estudos dos autores e tal, hoje se fala muito sobre Lovecraft racista, antes era uma coisa que ninguém dava bola, né? Mas o Lovecraft e o terror cósmico é um subgênero, vamos dizer assim, que acabou permeando muitos livros e séries e filmes e tá na cultura pop hoje em dia, mesmo sendo algo muito antigo, porque acabou, assim, como é que eu vou dizer? Acabou influenciando muitas obras, desde a época que ele foi lançado até hoje ainda influencia. Então, eu achei muito interessante essa ideia de pegar o terror Lovecraftiano e transformar isso numa leitura antirracista, porque aqui em Território Lovecraft nós temos algumas histórias, porque na verdade é uma antologia. Todas as histórias se conectam, mas são pequenos contos. E todos os protagonistas são negros. Negros nos Estados Unidos em um período em que era ainda maior o racismo. Né? Era uma segregação, na verdade, né? Então, assim, o primeiro conto de Território Lovecraft é demais. É muito bom, eu adoro. E os outros, talvez não tanto, mas mesmo assim eu gosto dessa vibe. Gosto da vibe do Lovecraft, gosto da vibe dos protagonistas negros dominando a parte do terror cósmico, tipo o Lovecraft se revirando na tumba dele, se ele não aprendeu nada depois da morte. Enfim, eu adoro a ideia e gosto da escrita e tem muito ponto massa nesse livro, muito ponto forte, obviamente, também, mas eu gosto muito dele. E a série, eu vi a série também, a série é muito boa, apesar do final caótico que eu achei. Em quinto lugar, Rede de Sussurros, um thriller que a gente leu no Buddy LX. Buddy LX, pra quem não sabe, é um grupo de leitura conjunta que é organizado por mim, pela Maria do Xícara Quente e a Read de Livro em Livro. E a gente leu, acho que ano passado, nem me lembro quando foi, faz um tempinho que a gente leu Rede de Sussurros. E foi bem legal essa leitura, porque é legal uma leitura de thriller em conjunto, que as pessoas ficam assim, mas será que foi ele? Será que foi ela? O que será que vai acontecer? Será que nananã? E esse Rede de Sussurros tem uma temática feminista bem forte. E, enfim, eu gostei bastante. Me lembrou uma escrita de Liane Moriarty, que eu gostei muito quando li Pequenas Grandes Mentiras. Quero ler Liane Moriarty de novo, mas ainda não li. E Rede de Sussurros me lembrou muito ela. Então, se você gosta de Liane Moriarty, de repente você gosta de Rede de Sussurros também. Em quarto lugar, um recente. Para você que viu meu vídeo de leituras do mês de novembro, viu esse livro lá. Um lugar bem longe daqui, da Delia Owens, a minha parceira de profissão, porque ela é bióloga também. E deu pra ver muito isso eu não falei lá no vídeo de lidos do mês de novembro. A questão que ela tem com a natureza, né? Porque isso aparece muito nesse livro.
É, ela dá muito destaque pro pântano, pros animais, pras plantas. É bem legal isso, a gente se sente bem dentro do pântano. E eu gostei muito desse livro não por isso somente. Eu gostei por causa do romance, por incrível que pareça. Eu gostei por causa do romance. Eu gostei da história, achei emocionante, chorei e tudo. E, enfim, é um livro fofo para quem gosta de romance. É um livro gostoso para quem gosta de natureza e gosta de descrições e se sentir no lugar. Tem momentos de tensão, tem momentos de tensão, tem momentos de choro, tem um drama. Quem gosta de história de criança triste, tem também. Então é um livro bem completo. É bem legal. Agora nós vamos para o top 3 livros. 3 livros do Intrínsecos que eu gostei mais. E em terceiro lugar, nós vamos falar de Recursão do Blake Crouch. Blake Crouch é um autor que eu amo desde que eu li Matéria Escura. Então, quando eu recebi Recursão, eu pulava de alegria neste escritório, tá? Nem me lembro se eu tava nesse escritório ou se era na outra casa, mas enfim. Eu amei receber esse livro, mais até do que eu li esse livro. Porque esse livro é muito bom, mas ó, não tá no top 1 do Intrínsecos. Por quê? Porque ele tem os seus defeitos. Matéria Escura, pra mim, é perfeito. Não tem nada a acrescentar em Matéria Escura. Mas Recursão teve uma barriguinha ali, sabe? Teve um romance que eu não gostei muito. Enfim, apesar de que eu acho que Blake Crouch em si, ele não escreve bem romances, né? A parte do romance das histórias. Mas vamos ignorar por enquanto. Mas eu amo Recursão de qualquer forma. Tanto que ele tá no meu top 3. E eu recomendo que vocês leiam Blake Crouch. Em segundo lugar, nós temos outro livro que assim que chegou eu abri na mesma hora. E em uma hora eu tinha terminado de ler ele. Oi? Sim. Daqui pra baixo. Que é um livro não em prosa, né? E sim em versos. Por isso que foi tão rápido de ler. Apesar de não ser um livro minúsculo. É que nem HQ. HQ a gente consegue ler em um dia, talvez não em uma hora, às vezes 1, 2, 3 horas, enfim. Mas dá pra ler no dia que começa, né? E foi, normalmente, né? Tem exceções, obviamente. E foi o que aconteceu com Daqui Pra Baixo. Além dele ser em versos, ele tem uma disposição diferente nos parágrafos e tal. Esse eu podia ter pego na mão pra mostrar, mas agora já era. Fica diferente na folha, em algumas folhas a leitura vem em cascata, enfim. É a história de um menino negro que tem um irmão, se não me engano é irmão, perdão se eu estiver errada, que morre vítima de violência das ruas, né? E aí esse menino acha que tem a obrigação moral ali de vingar esse irmão. Esse irmão provavelmente morreu de vingança também, e assim nós entramos nesse ciclo de violência extrema. E é sobre isso que trata o livro. Será que precisamos? Será que não precisamos entrar nisso? O que é justo, o que não é? Como que é a violência nesses bairros, enfim, tal e coisa. E é muito legal esse livro, é muito emocionante nisso. Ele vai... E esse livro, inclusive, ele é rápido, porque ele se passa na descida de um elevador. Enquanto o menino está indo para sua vingança, mas ainda está se questionando se deveria fazer isso ou não, ele vai encontrando pessoas do seu passado no elevador e discutindo essas coisas. É muito legal esse livro, eu recomendo ler muito rápido. E em primeiro lugar, um livro que a gente também leu no Barulho DLX e foi uma grata surpresa, porque eu acho que se eu fosse escolher um livro aqui dos meus coloridinhos para ler, não seria o cinzíssimo Pachinko. Pachinko é uma história de uma família que veio da Coreia para o Japão, nessa época em que o Japão invadiu a Coreia do Sul, tá? E tem tantos pontos aqui em Pachinko, tem tantos pontos. Primeira coisa que me surpreendeu em Pachinko foi que eu não sabia muito sobre a guerra do Japão e da Coreia. Depois de Pachinko, eu li, assisti, etc., várias coisas que falam disso. Mas na minha cabeça, o taco adolescente, o Japão era muito perfeito. Então, tomar um tapa na cara de saber que o Japão já foi vilão. Tá, eu sei que eu tive história na escola e que eu deveria saber mais sobre Segunda Guerra, mas desculpa se eu não sei. Sempre fui péssima em história. E aí, então, eu precisei estar um pouquinho mais velha e pensando menos na escola pra absorver essa informação do Japão vilão, tá? E não só isso. Aqui nós temos a história de uma família, então nós vamos indo e voltando no tempo
vendo o que aconteceu com cada um dos integrantes dessa família, como que isso afeta uns aos outros e a história do Japão e da Coreia como plano de fundo. E eu adoro essas histórias de formação em que nós vamos passando por gerações, nós vamos vendo o que acontece no tempo. E esse livro é muito emocionante, a gente se apega em muitos personagens aqui. E depois nós fizemos um cineminha, eu e o pessoal da minha igrejinha, Igreja Louca dos Livros, tá? Que a gente brinca juntos que somos da Igreja Louca dos Livros. E a gente fez muitas vezes cineminha assistindo séries de coisas que a gente leu e tal. E a gente fez um cineminha de Pachinko. Assistimos todos os episódios de Pachinko juntos e nós gostamos muito, muito do... Teve mudanças? Teve algumas mudanças, teve um momento que a gente não sabia até onde ia ir a história, mas a gente gostou bastante desse cineminha, de discutir todos os episódios juntos e relembrar a história que fazia um tempinho que a gente tinha lido. Então, assim, eu recomendo muito Pachinko. Eu não sei se eu consegui fazer vocês entenderem o quanto Pachinko é sensacional. É difícil pra mim explicar o que chamou atenção nesse livro, necessariamente, mas eu acho que tem muito a ver com a escrita, né? E isso é muito subjetivo pra gente passar num vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham ficado curiosos com os meus top 7, na verdade, intrínsecos, não só com o primeiro lugar. Me contem qual os livros intrínsecos vocês mais gostaram. De repente é um que eu ainda não li, por isso que ele não tá aqui. E dessa lista, qual vocês queriam ler ou gostaram também. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Me sigam na Twitch também, onde eu faço lives e unboxings. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo ou na próxima live. Beijo, tchau! Só que esse Vingão... Porque de todos os livros intrínsecos...